Tecnologia a serviço do transporte. Buscar Colômbia lança o novo Buzzstar DD, repleto de novidades. Aqui no Brasil, 77,2 milhões de reais já foram arrecadados no leilão do Grupo Itapemirim. Marco Polo tenta fugir, mas contra fatos não há argumentos. O Torino está em queda no mercado. E você vai ver também. Produção de ônibus cresce no Brasil no primeiro bimestre do ano. Águia Branca tenta reverter processo de arrendamento da nova Itapemirim. Porto Alegre vai receber novos ônibus elétricos. Tuga deixa de operar linhas de ônibus em São Paulo. E ainda, licitação do transporte intermunicipal na região de Fortaleza, no Ceará, é finalizada. O Jornal do Ônibus está no ar. Olá, boa noite para você. Segundo o último balanço, realizado na última quarta, o leilão de bens da massa falida do Grupo Itapemirim já arrecadou 77,2 milhões de reais. O valor não considera a comissão de vendas da empresa Mega Leilões, responsável pelo processo de oferta. Trata-se de uma arrecadação estimada, isso porque agora a Justiça vai homologar o resultado após a conferência final da documentação e também dos depósitos. Sendo assim, pode haver uma revisão desses valores. Até a última quarta, foram arrematados imóveis, ônibus, carros, caminhões, furgões, máquinas, itens de escritório e demais materiais. Mais de 90% da arrecadação vem de imóveis, sendo esse valor na casa de 73,6 milhões de reais. O imóvel que mais rendeu dinheiro foi o Complexo Rodoviário de Cachoeiro de Itapemirim, lá no Espírito Santo, sendo vendido a 56,1 milhões de reais. Já com os ônibus, foram arrecadados apenas 3,3 milhões de reais. A maioria dos ônibus vendidos não tem mais condições de uso. Porém, alguns ainda estão em plenas condições de operar, e a Suzantur, a atual detentora das linhas do grupo, por meio de arrendamento, adquiriu alguns coletivos, conforme já informamos aqui no Jornal do Ônibus. E a mais recente aquisição foi o Caio Bela Vista Urbano, com chassi Mercedes-Benz, usado pela antiga Itapemirim para o translado de funcionários dentro desse complexo rodoviário de Cachoeiro, que foi leiloado. A Suzantur pagou apenas R$20 mil neste ônibus. Os outros itens, que citamos há pouco, como carros e caminhões, somam apenas R$321,6 mil. E a grande pergunta, em relação à marca Itapemirim, o que vão fazer? Para saber com quem ela realmente ficará de forma definitiva, um leilão vai ser marcado. Esse tema ainda causa um certo impacto, porque, de certa forma, ainda está indefinida a empresa que realmente ficará com as linhas de forma definitiva da Itapemirim. Demais bens da empresa também podem ir a leilão em breve. Até o momento, somente uma parte foi penhorada. A Buscar Colômbia, durante o evento Expo Foro 2024, realizado no México, realizou o lançamento de seu mais novo ônibus double-decker de alto padrão, o Buzzstar DD S2. Esse modelo representa uma evolução significativa em relação ao seu antecessor, o Buzzstar DD S1, lançado em 2017. Segundo a Buscar Colômbia, esse novo modelo incorpora avanços tecnológicos e redefine o conceito de viagens rodoviárias, unindo eficiência, estilo e conforto. O novo Buzzstar DD promete redefinir as expectativas dos viajantes e estabelecer um novo padrão de excelência no setor, combinando uma inovação tecnológica que abrange conforto, segurança e design. O teto, por exemplo, foi redesenhado, ganhando um formato curvo em fibra de vidro, que enaltece o estilo arrojado do veículo, mas também proporciona uma eficiência aerodinâmica, reduzindo o consumo de combustível e não deixando que a água da chuva se acumule no teto e gere possíveis infiltrações.
faróis de LED, seta sequencial e luz DRL também estão equipados. Em relação aos retrovisores, o novo Bus Star vem com 2 opcionais: o tradicional formato de espelhos e o formato eletrônico, onde o motorista consegue ter uma visibilidade da via através de telas digitais no painel. Na hora da compra do veículo, a empresa escolhe o formato que ela bem entender. Na traseira, a iluminação dos faróis foi reforçada com luzes de LED e a grade do motor ficou maior, a fim de garantir uma refrigeração mais eficiente do local. Por dentro, novas poltronas estão configuradas, sendo mais resistentes e revestidas em couro, garantindo conforto durante a viagem. A segurança e a acessibilidade desse modelo também estão garantidas. Afinal, todo o interior foi remodelado, ganhando novos itens. Na cabine do motorista, todo o espaço foi projetado para que o operador se sinta confortável da melhor maneira possível, com acesso fácil ao painel de controle e ampla visibilidade da pista. O banco possui um amortecimento pneumático, garantindo mais economia na viagem. A Buscar Colômbia diz que o modelo foi projetado para surpreender o mercado. No evento, a fabricante reforçou seu compromisso de oferecer soluções em transporte que atendem às necessidades e expectativas do setor, que se encontra em constante evolução. O modelo apresentado na Expo Foro possui 12 poltronas leito embaixo e 44 semileito em cima, vindo equipado no chassi Mercedes-Benz Euro 6 de última geração. Lembrando que a Buscar Colômbia nasceu em 2004, fruto de uma aliança entre a falida Buscar Brasil e a colombiana Carrocerias do Ocidente. Tanto a antiga Buscar Brasil, tanto a Buscar Colômbia, não tem ligação nenhuma com a atual Buscar Brasil, administrada pela Caio. A gente segue falando de Expo Foro, agora destacando a Marco Polo. A divisão mexicana da fabricante completou 25 anos. Como forma de celebração, os modelos Torino Elétrico e Marco Polo G8, nas versões Paradiso 1200 e 1350, vão passar a ser produzidos na região. Além disso, mudanças no modelo Boxer, que recebe sua 4ª atualização, desenvolvido exclusivamente para aquela região, também foram anunciadas. Aliás, falando em Marco Polo, aqui no Brasil, somente com o G8, a fabricante passou a deter mais da metade do número de carrocerias rodoviárias. Os dados são do ano passado. Em 2022, a fabricante tinha 44,7% de participação no mercado e em 2023 saltou para 54,1%. Em números, foram 1.387 ônibus rodoviários produzidos em 2022 e 2.171 em 2023. Porém, no segmento de urbanos, os dados são preocupantes. A Marco Polo representava 50,8% do mercado em 2022 e caiu para 37,4% no ano passado. Com essa grotesca queda, a representação geral da Marco Polo, se a gente for comparar todos os segmentos, desde o micro, urbano até o rodoviário, caiu de 53,5% em 2022 para 49,3% em 2023. Apesar da grande expectativa do mercado por um novo Torino, a Marco Polo afirma que o modelo cresceu 89% entre 2022 e 2023 e que a queda se deve à retração das vendas dos escolares Neobus para a edição passada do Caminho da Escola. Isso porque urbanos e escolares recebem a mesma classificação. Independente disso, o modelo segue em queda pelas empresas tradicionais. A Marco Polo segue dormindo no ponto e o Torino, a cada dia, segue perdendo mais clientes. Quem assistiu às renovações de frota de segunda viu que o Gran Via ficou bem pertinho do Torino em questão de vendas. Marco Polo, abre o olho. A Mascarello tá chegando e a Caio tá voando. Ainda hoje no Jornal do Ônibus,
mais notícias da Itapemirim. E a seguir, as notícias que estão em manchete no mundo rodoviário. A gente volta em instantes. A aviação Cascatinha vai continuar operando em Petrópolis, na região serrana do Rio. A Justiça da cidade prorrogou mais uma vez a pauta sobre a suspensão das atividades da empresa. Uma nova audiência vai ser feita no próximo dia 19. Em Maricá, começou a circular a linha E30E, Itaipuaçu Centro, a fim de otimizar o trajeto lá naquela região. Em Japeri, o Detro autorizou em caráter emergencial a operação da linha Engenheiro Paulo de Frontin, Japeri, via Morro Azul e Arcadia, pela Aviação Progresso. Na capital, a Mob Rio autorizou a licitação para a permissão de uso de 16 espaços para quiosques no terminal Deodoro. Em São Paulo, o prefeito Ricardo Nunes quer processar a Enel, companhia de energia da cidade. Segundo ele, os gastos de infraestrutura na instalação dos ônibus elétricos subiu de 600 milhões de reais para 1,6 bilhão. O acordo entre as viações e a Enel também não foi para frente, e o prefeito segue bem longe de bater a meta de 2,6 mil ônibus elétricos, justamente devido à demora para estabelecer uma estrutura para esses coletivos. A Enel se pronunciou nesse caso e diz que o valor dito pelo prefeito está errado e que dialoga diariamente com as empresas de ônibus. Na região metropolitana, com licitação parada e sem sair do papel desde o ano de 2016, os contratos com as empresas de ônibus da IMTU na Grande São Paulo foram prorrogados até o ano de 2025. A IMTU afirma que o processo de licitação está sendo preparado, mas não informa as datas. Em Paulínia, o consórcio firmado entre as empresas Capellini e Sansetur propõe outorga de 7,2 milhões de reais para o transporte escolar da cidade. A Prefeitura de Juiz de Fora, em Minas Gerais, realizou mudanças em 19 linhas da cidade, e entre essas mudanças, temos o retorno de alguns trechos aos fins de semana, a inclusão de horários e o ajuste de itinerários. Na capital, a Prefeitura de BH segue na política de tolerância zero com as empresas de ônibus. Na última quarta, foram 14 autuações em 7 coletivos. Desde o dia 26 de fevereiro, quando a operação começou, já foram vistoriados 85 ônibus em 13 garagens. 170 autuações foram emitidas e 32 ônibus foram recolhidos. Em Brasília, o projeto Cultura nos Ônibus tem feito a diferença, oferecendo aos passageiros durante a viagem várias opções de livros em bibliotecas ambulantes. O governo do Ceará lançou o programa Segurança no Ponto para o combate de crimes em paradas de Fortaleza, capital do estado. No Rio Grande do Norte, a Prefeitura de Parnamirim estuda implementar o programa Tarifa Zero no sistema interbairros da cidade. São Bento do Sul, em Santa Catarina, vai lançar uma licitação para o transporte coletivo, no valor de 255 milhões de reais. Na linha Rio-São Paulo, a aviação Rio Doce se destaca pelo convencional mais barato. A passagem tem saído por R$ 58,65, segundo dados da ClickBus. O preço pode variar para R$ 80, mas ainda assim é um valor bem em conta para o trecho em questão. Essas foram as principais notícias em manchete desta edição. A gente volta a falar de Itapemirim. A Águia Branca moveu mais um recurso contra a aviação Nova Itapemirim Suzantur, em relação ao arrendamento de linhas. Adivinha o resultado? A Águia Branca perdeu mais uma vez na justiça. Na petição,
a Águia Branca defendeu a abertura de uma espécie de concorrência para que possíveis empresas interessadas nessas linhas assumissem esses trechos. A empresa quis convencer a justiça sobre isso e defendeu que a proposta da Aviação Garcia era mais vantajosa para o arrendamento. A justiça negou os argumentos da Águia Branca e disse que a decisão, que manteve o arrendamento para a Suzantur, foi fundamentada em provas. O presidente da seção de direito privado, Heraldo de Oliveira Silva, já adiantou que não adianta a empresa, no caso a Águia Branca, entrar com embargos declaratórios para tentar mudar a decisão. Isso porque esse tipo de embargo não serve para alterar nenhuma decisão anterior, e sim apenas para esclarecimentos. Águia Branca, um conselho aqui de amigo. Gente, pelo amor de Deus, deixa a Nova Itapemirim trabalhar. Deixa a Suzantur quieta. Vocês, na Águia Branca, operam em praticamente os mesmos trechos da Suzantur. E a demanda de vocês, o número de passageiros transportados, é infinitamente maior, gente. A frota é mais nova, o serviço em partes é até melhor. Pra que ficar correndo atrás da Suzantur, que está ainda se estabelecendo no mercado, que ainda está em crescimento? Deixa o povo lá trabalhar e segue a vida de vocês. Olha, gente, eu tô aqui já há quase 2 anos, até mais já, 2, 3 anos. Toda a santa edição do Jornal do Ônibus. E tal empresa processou a Suzantur. Tal agência entrou com recurso. Garcia entrou com embargo. Gente, tá chato já, né? Fica chato. Deixa quieto. Segue a vida. Trabalhe para conquistar os passageiros e não para ficar correndo atrás de empresa na justiça. Se a Águia Branca almeja e pretende aumentar ainda mais a sua demanda, conquiste os passageiros pelo serviço que vocês oferecem. E esqueçam a Suzantur. Deixa o povo quieto. Eles não vão incomodar vocês nesse momento. Até porque a marca da Itapemirim, apesar dos problemas, ainda está muito manchada no mercado. Pelo amor de Deus, hein? Deixa os outros em paz. Segue a tua vida. Segundo dados da Anfávia, a produção de ônibus cresceu 87,8% no primeiro bimestre deste ano aqui do Brasil. Em janeiro e fevereiro, a produção somou 3.864 chassis. No ano passado, no mesmo período, foram apenas 2.057 veículos. Entre janeiro e fevereiro, o aumento foi de 42,1%, com 1.596 chassis em janeiro e 2.268 em fevereiro. Em comparação com o ano passado, a alta entre um mês e outro foi de 77,9%. Porém, os licenciamentos estão em queda, com um percentual de 31,8% em relação ao ano passado. Já as exportações caíram 20,7%, com apenas 470 unidades. No ano passado, foram 593 ônibus exportados no primeiro bimestre. Aqui na tela temos o ranking de marcas. Já os emplacamentos despencaram 26,39% nesse primeiro bimestre, segundo a FenaBrave. Neste ano foram 3.269 unidades. No ano passado, 4.441 veículos. Entretanto, o mercado deve reagir, já que entre janeiro e fevereiro, o percentual de emplacamentos subiu 11,45%. Aqui na tela você confere novamente mais um ranking de marcas. Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, vai receber novos ônibus elétricos. Agora, neste mês de março, devem chegar 4 coletivos novos, 0 km. Eles vão ser entregues agora, mas a operação só começa em junho. Os veículos têm carroceria da Caio, do modelo E-Millennium, e chassi Mercedes-Benz, com adaptação da Eletra, do modelo O500U. Todos possuem 12 metros de comprimento, capacidade para 70 pessoas, espaço para cadeirante, tomadas USB, rede Wi-Fi, ar-condicionado e autonomia de 200 a 250 km em carga completa. Esses 4 ônibus vão circular pela linha 178.1, Praia de Belas Integradora. Atualmente,
Porto Alegre tem ônibus elétricos em testes, rodando na linha 520.3. Triângulo 24 de outubro, Auxiliadora. A operação desses carros vai somente até o próximo dia 15 de março. Em São Paulo, a Tuga, Viação Guaxupé, anunciou a desistência de 3 linhas na região de Mococa. A Tuga informou que não tem condições de atender a demanda desses trechos. São 2 itinerários ligando Mococa até Tapiratiba e uma linha ligando Mococa até Cássia dos Coqueiros. O chamamento da Artesp visa contratar empresas cadastradas no sistema e devidamente regulares, pelo prazo de 180 dias, em caráter emergencial. As manifestações podem ser enviadas para o e-mail tc1@artesp.sp.gov.br. No Ceará, foi concluída a licitação do transporte coletivo intermunicipal na região metropolitana de Fortaleza. A agência reguladora do Ceará concluiu o processo. O Grupo 1, que abrange Caucaia, São Gonçalo do Amarante, Paracuru, Paraipaba, São Luís do Curu e Trairi, teve como vencedora a Aviação Vitória. Já o Grupo 2, das regiões de Maracanaú, Maranguape, Pacatuba, Guaiúba e Redenção, o consórcio Redenção foi o vencedor. E o Grupo 3, de Eusébio, Aquirás, Itaitinga, Horizonte, Pacajus, Chorozinho, Pindoretama e Cascavel, teve a Crateus Turismo como vencedora. Porém, é importante lembrar, o resultado desse lote 3 ainda não está definido. Isso porque as empresas São Benedito Autovia e MAP Transportes, conhecida também como Gertaxi, ficaram em segundo e terceiro lugar e ficaram de apresentar recurso nesta decisão. Bora pro nosso sim ou não de hoje. Na sua opinião, o novo Busstar DD da Buscar Colômbia é melhor que a linha Vista Bus NB1 da Buscar, aqui do Brasil? Sim ou não? Fale aqui nos comentários e responda a nossa enquete na aba Comunidade. Assim nós terminamos mais esta edição do Jornal do Ônibus, agradecendo a você pela companhia e pela audiência. Curta, comente e compartilhe nossos vídeos. Se você ainda não for inscrito, se inscreva e, claro, ative as notificações. Não perca novos conteúdos aqui do nosso canal. E não perca também conteúdos do Próxima Parada Busologia, o nosso segundo canal. Boa noite e até amanhã. A gente se vê. As principais notícias e ocorrências do mundo rodoviário. Expresso Alerta, sábado, aqui no canal Próxima Parada.